Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abra a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que fala assim: Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Vou repetir. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto nos pensamentos como nas ações. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Precisamos ter atitudes e pensamentos andando na mesma sintonia. Quando a gente decide querer viver os planos do Senhor para a nossa vida e querer estar na presença de Deus, os nossos pensamentos e as nossas ações precisam andar em concordância. Não tem como você ter uma atitude com seu pensamento diferente. A gente precisa entender que Deus é onisciente. O que isso quer dizer? Que Ele sabe o que você pensa antes de você pensar. Que Ele sabe a intenção do seu coração. Então você pode estar se mostrando ser um cristão devoto ao Senhor. Entende? Você pode estar se mostrando ser uma pessoa boa. Só que você pode enganar todos à sua volta. Porém, você não consegue enganar Deus. Porque Ele sabe a intenção do seu coração. E muitos hoje vivem dessa forma, achando que podem enganar a tudo e a todos e que ninguém vai ver. Saiba você que não pode ter ninguém à sua volta que consiga decifrar você. Mas Deus consegue saber a intenção do seu coração. E aquele que segue ao Senhor, que está na presença do Senhor, não pode haver maldade no coração. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? As suas atitudes precisam condizer com o que você sente. Não adianta você tratar o seu irmão aparentemente de uma forma positiva e quando você não está na presença dele, você crucificá-lo. Você falar mal dele. Você agir pelas costas. O seu irmão, ele não vai saber quem você é, mas Deus sabe. Entende? E a gente precisa ter algo aqui. Quando o Espírito Santo habita em nós, não existe espaço para maldade, gente. Entende? A gente precisa entender e lembrar que o Espírito Santo não habita em corpo sujo, em corpo que tem pecado. Então, o que você pensa, a forma como você pensa, a forma como você age, tem a ver também com o pecado. Então, se você tem características que puxa você para o pecado e para a maldade, peça a Deus para transformar o seu coração. Fala assim: eu não quero mais ser assim, eu quero mudar. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo. Eu quero ser verdadeiramente, eu quero viver verdadeiramente o que eu acabei de orar. Abrindo a porta para Jesus. Eu quero ser transformado. O Espírito Santo habitar dentro de você. Eu vou te dar um exemplo aqui, que ele acabou de me lembrar, falando isso aqui para ti, para você entender o que eu quero te falar. Antes de eu passar pelo meu processo com Deus, para ser liberto por Ele, para estar aqui hoje pregando a palavra para você, eu era uma pessoa fria. Uma pessoa que não tinha empatia. Entende? E eu cheguei um dia para Deus e falei: Senhor, eu não quero ser assim, eu quero mudar. Eu quero poder ajudar as pessoas. Eu quero poder ser um canal de bênção na vida das pessoas. Eu quero poder sentir bondade dentro de mim. Devido à minha criação, eu me tornei uma pessoa fria, uma pessoa individualista, uma pessoa egoísta,
Entende? E eu não queria aquilo para mim. E eu cheguei para Deus um belo dia e pedi para mudar. Eu falei, Senhor, eu quero aprender a amar as pessoas. Me ensina a amar. E Ele me transformou na pessoa que eu sou hoje. Hoje eu consigo sentir empatia. Hoje eu consigo ajudar. Hoje eu consigo amar o outro, o próximo, sem esperar nada em troca. Eu consigo dar amor de boa. Por quê? Porque eu permiti ser passado pelo processo de cura e libertação. Porque naquela época, as minhas atitudes de cristã não condiziam com a vontade de Deus. Entende? Eu aceitei Jesus com 18 anos. Eu tive encontro com Jesus aos 35. Então, nesse período dos 18 aos 35, eu agi como muitos agem, na aparência. Só que eu não acho correto isso. Se você tem Cristo, se você abriu a porta para Jesus, você tem Cristo, você quer viver os planos do Senhor, você tem que viver de acordo com a vontade dEle. Entende? Aí você cai naquela parte do cristão que não é liberto. Porque aqueles que são libertos, eles vivem a presença de Deus, na fala, na atitude, em tudo. E é assim que Deus quer de nós, que a gente venha viver de acordo com a vontade dEle, gerando um relacionamento com Ele, sem viver de aparências, vivendo na íntegra. Entende? Então, no meu relacionamento com Deus, na minha intimidade com Ele, eu percebi que o Espírito Santo não habitava em mim. Porque a partir do momento que eu decidi querer mudar e permitir de Deus me transformar de dentro para fora, não foi fácil, foi difícil, foi confrontoso, mas hoje o Espírito Santo habita. Entende? Eu não estou falando isso aqui para me vangloriar para ti. Eu estou falando isso aqui para você entender como é que funciona, na prática, a palavra de Deus. Então, a gente precisa escutar a palavra, se encher da palavra e da presença de Deus, mas a gente precisa colocá-la em prática. Se a gente não colocar a palavra em prática, não existe transformação. Se não existe transformação, não existe libertação e cura. Se não existe libertação e cura, o Espírito Santo não habita em você. É simples assim, gente. Não se engane. É necessário partir de você um posicionamento e uma decisão em querer mudar, em querer ser Cristo, uma nova criatura em Cristo, e deixar Deus transformar você de dentro para fora, para você viver a nova história, que quando você proclama na oração que você quer que Deus escreva uma nova história para ti. Essa nova história é você vivendo o novo dele, através da cura e libertação que você permite ser tratado. Entende? Então, para o Espírito Santo habitar em ti, é necessário você deixar ser curado. É necessário mudar hábitos. É necessário renunciar à sua carne, à sua vontade. Entende? Para ser cheio do Espírito Santo. Para poder viver os planos do Senhor. Quando Deus fala na palavra que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, além da gente ser cheio do Espírito Santo, para a gente viver os planos do Senhor para a nossa vida, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que a gente precisa estar purificado. Que a gente precisa estar limpo. Que a gente precisa estar liberto. Porque os planos do Senhor para a sua vida já estão prontos, te esperando. Mas Ele precisa preparar você antes. E esse preparar dele antes é justamente o seu processo. É o deserto que Ele coloca. A gente, todos nós vamos para o deserto. Não existe como você viver as promessas do Senhor se você não passar pelo deserto. Porque o deserto é a sua preparação que antecede a promessa. Entende? Deus te tirou do Egito. Te trouxe para o deserto, que é o seu período de processo, para te entregar a promessa. Para te entregar os planos dele. Nesse meio do caminho aqui, que é o seu deserto, é o seu processo de preparação, cura, libertação, exortação, confronto, aprendizado, misericórdia, intimidade, relacionamento. Esse é o seu deserto. Entende? Então é necessário que você
queira despertar em você o amor e o temor a Deus. Porque através do amor e do temor, você respeita a presença de Deus, você obedece, ok? Você consegue ter uma intimidade de relacionamento com Ele, porque você entende quem é Deus na sua vida. Entende, gente? Então é necessário você buscar mais a presença de Deus, apartar-te do mal, deixar as suas vontades mundanas para trás. O que eu quero dizer quando eu falo de vontades mundanas? As práticas que você fazia antes. Cada um aqui tem as suas práticas individualistas. Vou dar alguns exemplos. Se você era uma pessoa que frequentava bares, botecos, tem que deixar de frequentar. Se você é uma pessoa que gostava de músicas do mundo, tem que deixar de ouvir. Se você é uma pessoa que gosta de bebidas alcoólicas, tem que deixar de beber. Se você é uma pessoa que gosta da promiscuidade, que gosta da libertinagem, você tem que deixar de fazer, de praticar. Entende? Para o seu corpo entrar em santidade. Se você é uma pessoa que fala muito palavrão, que de 20 palavras, 19 é palavrão, começa a se policiar. Falar palavrão é demônio, gente. Não pense em você que não é, que é. O demônio está ao derredor. Qual é o papel do demônio na nossa vida? Atrapalhar o percurso de Deus na sua vida. Então ele vai fazer você passar por situações que passam a ser normais, aos olhos de todos, só que você, sem perceber, na falta do seu conhecimento, você está caindo nas armadilhas. Então é necessário haver de você um policiamento sobre si mesmo, em querer mudar. Do mesmo modo que você quis fazer algo para a sua vida, que você tomou a decisão de fazer algo para a sua vida, que aquele momento ali deu um prazer para ti, é a mesma atitude que você tem que ter de não querer fazer. São decisões. E para o Espírito Santo habitar dentro de você, é necessário você começar a se posicionar. Porque somente dessa forma você vai ser liberto e tratado por Deus, para o Espírito Santo habitar em ti. Qual é a importância do Espírito Santo na tua vida? É tudo. É Ele que intercede por você, era Deus. A Bíblia nos fala que a gente não sabe orar, quem intercede por nós é o Espírito Santo. Então, se você não tem o Espírito Santo na sua vida, quem vai interceder por você para Deus? Entende? Então, é necessário que você parte um posicionamento de ti para você vir a ter mais intimidade com Deus. O que a gente precisa entender? O mundo sempre vai existir. A maldade sempre vai existir. Você que está em Cristo, você que busca ter relacionamento com Deus, você tem que se apartar do mal de uma forma que você consiga andar no meio deles, mas não seja contaminado. Ou seja, você não pode se deixar ser influenciado, você tem que ser um influenciador. Você tem que falar da palavra de Deus para as pessoas. Você tem que mostrar o caminho, mas você não pode se deixar influenciar pelo que o mundo te oferece. Entende? Então, quando você renuncia, quando você determina que você não quer mais, que é um posicionamento que você tomou, você está se aproximando de Deus e se afastando do mundo. Consequentemente, quem está no mundo vai começar a ver Deus em ti e vai querer servir o mesmo Deus que você serve, porque se você conseguiu e tomou a decisão de não querer mais participar do mundo, aquela pessoa que está no mundo vai ver em você a presença de Deus e vai querer fazer igual. Entende? Mas se você é uma pessoa que se diz cristã e vive de aparência, aquela pessoa do mundo vai achar que é banalizado, que tudo pode, que tudo acontece. Não é dessa maneira, gente. Você precisa se apartar do mal, você precisa tomar um posicionamento de fé, acreditar em você que você pode ser transformado por Ele. Entende? Porque Ele transforma a partir do momento que você permite. Então, queira ser transformado por Deus, queira estar na presença de Deus, queira viver para Deus, que Ele vai trazer tudo para ti. Ele vai tirar tudo que não é
que não é para participar da sua vida e vai trazer tudo para a sua vida o que é para participar, de acordo com a vontade dele. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.